Meu nome é Carla, e o que estou prestes a compartilhar com você tem o poder de mudar tudo o que você já acreditou sobre a oração. Sou professora de inglês do ensino médio de Nova York e, em 3 de setembro de 2023, aconteceu algo que alteraria para sempre minha compreensão da fé e da comunicação com Deus. Naquele dia, por 6 minutos e 13 segundos, fiquei clinicamente morta. Durante esses momentos, experimentei algo além da compreensão humana, um encontro com o próprio Jesus Cristo. Ele me revelou verdades profundas sobre a oração, sobre a maneira como devemos nos comunicar com Deus e sobre os equívocos que impedem muitos de nós de realmente nos conectarmos com Ele. O que Ele me mostrou foi diferente de tudo que já me ensinaram e transformou completamente minha perspectiva. Mas antes de levá-lo nessa jornada, quero saber, de onde você está ouvindo? Embora possamos estar separados pela distância, espero que este testemunho nos aproxime em espírito. E, por favor, reserve um momento para curtir e comentar este vídeo. Compartilhe seus pensamentos sobre minha experiência de quase morte, faça perguntas e vamos nos envolver em uma discussão aberta e significativa. Estamos todos aqui para aprender, crescer e buscar a verdade juntos. Agora, deixe-me levá-lo de volta ao dia em que tudo mudou. Começou como qualquer outro. Eu estava acompanhando um grupo de estudantes em uma excursão ao Museu de Ciências, observando-os se maravilharem com as maravilhas da descoberta e da tecnologia. Tínhamos acabado de entrar na área de demonstração de eletricidade, uma seção onde cientistas mostravam como os raios são formados e conduzidos. Os estudantes ficaram cativados, seus olhos cheios de admiração enquanto as poderosas bobinas de Tesla crepitavam com energia, iluminando a sala com raios artificiais deslumbrantes. Nenhum de nós poderia ter previsto o que estava prestes a acontecer. Ocorreu um mau funcionamento catastrófico, um evento tão estatisticamente improvável que especialistas mais tarde o descreveram como virtualmente impossível. Vários mecanismos de segurança falharam no mesmo momento exato, criando uma onda mortal de eletricidade. E eu estava mais perto do aparelho quando aconteceu. Lembro-me de uma explosão de luz branca ofuscante. Uma sensação como fogo acendendo dentro de cada célula do meu corpo. E então, nada. Mais tarde, os médicos disseram à minha família que eu tinha sido atingido por uma força elétrica equivalente a um raio. Meu coração parou instantaneamente. Medicamente falando. Eu tinha ido embora. Por 6 minutos e 13 segundos, os paramédicos lutaram desesperadamente para me trazer de volta. Mas, para mim, aqueles 6 minutos não existiam da maneira como entendemos o tempo. Porque para onde eu ia, o tempo em si era irrelevante. E naquele espaço atemporal, Jesus me revelou algo que mudaria tudo o que eu sabia sobre a oração. No exato momento em que meu coração parou, tomei consciência de uma realidade completamente diferente. Eu me vi fora do meu corpo, pairando sobre a cena abaixo. Eu podia ver tudo, os paramédicos correndo para o meu lado, os gritos aterrorizados dos meus alunos, as tentativas frenéticas de me reanimar. E ainda assim, apesar do caos, eu não sentia medo. Nenhuma dor. Apenas uma paz profunda e indescritível, uma quietude mais profunda do que qualquer coisa que eu já tinha conhecido. Então, a luz apareceu. Mas chamá-lo de luz parece inadequado. Não era apenas brilho, era uma presença. Um calor, um amor tão avassalador que parecia me envolver como um abraço. Era pura compreensão. Pura aceitação. Era tudo o que eu sempre desejei, mas nunca encontrei na Terra. E dentro daquela luz, eu o vi. Jesus. Não. A figura distante das pinturas religiosas, não o Jesus dos vitrais, mas o Filho de Deus vivo e radiante. Havia um poder nele além das palavras, uma glória que deveria ser avassaladora demais para suportar, mas eu me senti completamente à vontade. Ele era magnífico além da descrição, mas intimamente próximo. E então ele falou meu nome. Carla, ele disse, sua voz carregando tanto o peso da eternidade quanto a gentileza do amor de um pai. Você tem procurado entender a oração, não é? Eu não podia negar. Durante meses antes do acidente, eu tinha lutado contra a frustração na minha vida de oração. Eu tinha sentido como se estivesse apenas recitando palavras, fazendo movimentos, mas permanecendo desconectado. Algo estava faltando, algo que eu não conseguia entender. Jesus sabia. O que você está prestes a ver, ele continuou, vai desafiar tudo o que você pensava que sabia sobre a oração. Muitos dos meus filhos entenderam mal como falar com o Pai. Eles transformaram a conversa em performance. Eles complicaram coisas simples. Deixe-me mostrar a você o que a oração realmente é. E com isso, ele abriu meus olhos para uma realidade além de tudo que eu já havia imaginado. Eu não apenas vi, eu experimentei. Jesus me permitiu testemunhar a oração da perspectiva do céu, sentir os corações daqueles que oram, entender o que realmente acontece no reino espiritual quando alcançamos Deus. A primeira coisa que ele me mostrou foi uma mulher orando em sua cozinha, suas mãos submersas em água com sabão enquanto lavava pratos.
Ela falava suavemente, hesitantemente, incerta se suas palavras eram boas o suficiente. Ela não usava linguagem floreada, não se ajoelhava reverentemente, não citava as Escrituras. Ela simplesmente falava. E ainda assim, quando Jesus me mostrou a resposta do céu, suas palavras se tornaram algo de tirar o fôlego. Sua oração subiu como uma melodia, uma canção pura e bela que fluiu direto para o coração de Deus. Isto, disse Jesus, é a verdadeira oração. Sem pretensão. Sem performance. Apenas uma criança falando com seu pai. Então, ele me mostrou um contraste gritante. Uma grande igreja, cheia de pessoas rezando em voz alta, suas vozes ricas em eloquência poética. De uma perspectiva terrena, parecia perfeita, cabeças abaixadas, mãos entrelaçadas, vozes erguidas em devoção bem ensaiada. Mas quando Jesus puxou o véu, vi algo surpreendente. Muitas dessas orações nunca passaram do teto. Elas estavam bloqueadas. Por barreiras feitas de orgulho, de falta de perdão, de uma obsessão em parecer justo em vez de ser real. Observa atentamente, disse Jesus. Bem no fundo da igreja, uma frágil senhora idosa sussurrou apenas algumas palavras: Pai, preciso de ti. Ajuda-me. Sua oração atravessou todas as barreiras como um raio de luz. Foi direto ao coração de Deus. É isso que tenho tentado ensinar aos meus filhos, disse Jesus. A oração não é sobre as palavras certas. É sobre o coração por trás delas. As revelações continuaram. Vi o que acontece quando as pessoas rezam enquanto ainda guardam ressentimento, como a falta de perdão cria uma teia de escuridão que embaraça e distorce nossas orações. Vi como orações cheias de preocupação, orações ditas enquanto entretêm os piores cenários na mente, se tornaram sinais cheios de estática, distorcidos e pouco claros. Mas o mais importante é que Jesus me mostrou o tipo de oração que move o céu. Não foram as orações mais longas, mais altas ou mais poéticas. Eram as palavras mais simples, mais puras, mais entregues. As orações que confiaram em vez de implorar. As orações que deixaram ir em vez de tentar controlar. As orações que vieram de um lugar de fé genuína, não importa quão pequena. E enquanto eu estava ali, dominado pelo peso dessas revelações, Jesus olhou para mim com amor infinito. Isto, ele disse, é o que desejo que meus filhos entendam. Então, num instante, eu estava de volta. Ofegante, ouvindo as vozes em pânico ao meu redor, sentindo a dor ardente surgir através do meu corpo. Mas meu coração tinha sido mudado para sempre. E agora, compartilho isso com vocês. Porque o que eu vi, o que eu aprendi naqueles 6 minutos e 13 segundos, não era só para mim. Era para todos nós. A oração não é sobre as palavras. É sobre o coração. E quando você realmente entende isso, tudo muda. A transformação que testemunhei foi nada menos que milagrosa. Parecia que pesadas correntes estavam sendo quebradas, portas de prisão escancaradas e corações libertados em um instante. Então Jesus falou, sua voz carregando tanta autoridade quanto profunda compaixão. Diga a eles, ele disse, que o perdão não é sobre se a outra pessoa merece. É sobre libertar seus próprios corações, abrindo espaço para todas as bênçãos que anseio derramar em suas vidas. Assim que eu estava absorvendo isso, Jesus revelou algo sobre gratidão que remodelou completamente minha compreensão da oração. Ele me mostrou que a gratidão não é apenas uma prática, é uma força que se move no reino espiritual. Veja isso, ele disse, apresentando duas cenas contrastantes. A gratidão abre o coração dos meus filhos para receber o que eu já preparei para eles. Sem ela, eles frequentemente perdem as próprias bênçãos que estou tentando dar. Mas o que mais me marcou profundamente foi o que Jesus revelou sobre o momento da oração. Ele me permitiu ver as coisas da perspectiva do céu, uma visão muito maior do que a nossa limitada visão terrena. Ele me mostrou orações que as pessoas achavam que não tinham sido respondidas. Mas no reino espiritual, eu podia ver movimentos intrincados, engrenagens enormes girando, peças divinas se movendo para o lugar, uma obra-prima de orquestração acontecendo nos bastidores. Olhe para isso, disse Jesus, chamando minha atenção para alguém orando desesperadamente por um emprego. Da perspectiva deles, nada estava acontecendo. Eles se sentiam ignorados, esquecidos. Mas por trás do véu, Deus estava trabalhando, reorganizando as circunstâncias, alinhando oportunidades e preparando algo muito além do que eles haviam pedido. É por isso que a paciência na oração é tão importante, explicou Jesus. Meus filhos frequentemente assumem que estou em silêncio quando, na realidade, estou criando algo ainda maior do que eles imaginaram. Então ele me mostrou orações que tinham sido respondidas de forma diferente do esperado, porque Deus tinha visto perigos e armadilhas que a pessoa que orava não conseguia. Eu observei enquanto mãos divinas redirecionavam caminhos, protegiam indivíduos de danos invisíveis e amorosamente os guiavam em direção a algo muito melhor do que aquilo que eles haviam implorado.
Diga a eles, disse Jesus, sua voz cheia de amor, que toda oração é ouvida. Cada lágrima é contada. Mas meu amor é grande demais para simplesmente dar a eles tudo o que pedem da maneira que pedem. Como se para aprofundar ainda mais meu entendimento, Jesus revelou uma realidade sobre a guerra espiritual na oração que me deixou completamente atordoado. Ele revelou como o inimigo trabalha incansavelmente para nos distrair, enchendo nossas mentes com preocupações, pensamentos aleatórios e interrupções, tudo projetado para nos impedir de nos conectarmos totalmente com Deus. Observe como a confiança simples corta tudo isso, disse Jesus. Naquele momento, eu vi uma cena de tirar o fôlego de pessoas rezando orações simples e cheias de confiança, cortando as distrações do inimigo como uma espada atravessando a névoa. É por isso, ele explicou, que eu ensinei sobre entrar em seu quarto para orar. Nunca foi sobre um espaço físico, foi sobre criar um lugar sagrado em seu coração onde somos apenas você e eu, ininterruptos e imperturbáveis. Então ele revelou algo mais, como o céu percebe a oração corporativa. O que vi foi extraordinário. Quando as pessoas oravam juntas com corações unificados, suas orações se entrelaçavam como uma sinfonia, criando um movimento poderoso no reino espiritual. Mas Jesus deixou algo muito claro: a verdadeira unidade não tinha nada a ver com recitar as mesmas palavras ou seguir uma fórmula estruturada. Era inteiramente sobre corações alinhados com os propósitos de Deus. Olhe para isso, ele disse, apontando para um pequeno grupo de oração. Eles não estavam usando linguagem elaborada ou métodos rígidos. Eles estavam simplesmente derramando seus corações a Deus juntos. E o impacto de suas orações estava além de qualquer coisa que eu havia imaginado. Então Jesus revelou algo que mudou completamente minha compreensão da oração das Escrituras. Observe. O que acontece quando meus filhos oram a minha palavra, ele disse. Eu vi isso, no momento em que eles falaram as promessas de Deus com fé, suas orações carregaram um peso, uma autoridade inegável. Não se tratava de lembrar a Deus o que ele havia dito, como se ele pudesse esquecer. Tratava-se de alinhar seus corações com sua verdade eterna, permanecendo firmes em suas promessas. Isto, explicou Jesus, é o motivo pelo qual usei as Escrituras quando fui tentado no deserto. Não se trata de manejar minha palavra como uma fórmula mágica, trata-se de permanecer inabalável na verdade de quem eu sou e do que já declarei. Mas talvez a revelação mais impressionante tenha ocorrido quando ele me mostrou algo profundamente pessoal, como ele mesmo ora por nós. Vi Jesus intercedendo diante do Pai com um amor tão feroz, tão apaixonado, que caí de joelhos em admiração. É o quanto nos importamos com cada oração, ele disse gentilmente. Cada palavra, cada lágrima, cada grito silencioso do seu coração, nós os estimamos todos. Conforme meu tempo com Jesus continuou, ele revelou ainda mais. Vi quantas pessoas abordam a oração como se precisassem convencer Deus a ser bom para elas, sem saber que ele já anseia por abençoá-las. Veja isso, disse Jesus, mostrando-me alguém implorando desesperadamente por algo que Deus já estava ansioso para lhe dar. O problema nunca foi a vontade de Deus. Era a própria luta deles para receber, obscurecida pela dúvida e esforço. É por isso que ensinei que seu Pai sabe o que você precisa antes de você pedir, explicou Jesus. A oração não é sobre me informar sobre suas necessidades ou me persuadir a ser bom para você. É sobre abrir seu coração para receber o que eu já estou pronto para dar. Então Jesus revelou uma verdade final que me abalou: como complicamos demais a oração. Observe com atenção, disse ele, apresentando duas imagens contrastantes. Em uma delas, alguém estava cuidadosamente elaborando uma oração elaborada, agonizando sobre as palavras certas, com medo de errar. Na outra, uma criança pequena estava simplesmente falando com Deus, natural, sem filtros, cheia de confiança. Qual delas você acha que atinge meu coração mais diretamente? Jesus perguntou, embora eu já soubesse a resposta. A oração simples da criança era como um raio de luz pura, enquanto a oração cuidadosamente estruturada se enredava em expectativas e medos humanos. É isso que eu quis dizer quando disse que vocês devem se tornar como crianças, explicou Jesus. Não se trata de inteligência ou maturidade, trata-se de confiança e simplicidade. Então ele revelou algo que transformou minha compreensão da oração do Senhor. Eu lhes dei esta oração, disse Jesus, não como uma fórmula rígida, mas como um guia, um padrão de quão simples e direta a oração sempre deveria ser. Ele me guiou por cada parte, mostrando-me como havíamos complicado o que deveria ser puro e poderoso. Quando ele destacou as palavras, Pai Nosso, vi quantas pessoas perderam a intimidade profunda naquelas duas palavras simples. Em vez de ver Deus como um Pai amoroso, elas o trataram como uma figura de autoridade distante. Olhe para isto, disse Jesus, mostrando-me a perspectiva do céu quando alguém realmente reza o Pai Nosso com o coração totalmente engajado. A conexão foi instantânea, como uma criança correndo livremente para os braços de um pai amoroso. É isso que a oração sempre quis ser, disse ele.
Então ele revelou algo sobre "santificado seja o teu nome", que mudou tudo para mim. Muitos acreditam que se trata de usar uma linguagem religiosa especial. Disse Jesus, mas observe como é a verdadeira reverência. Ele me mostrou pessoas simplesmente sentadas em reverência à bondade de Deus, seus corações transbordando de admiração e gratidão. A reverência delas não era sobre palavras, era sobre reconhecimento, sobre responder a quem Deus realmente é. Por fim, Jesus me mostrou o poder de orar: "Venha o teu reino, seja feita a tua vontade." Ele revelou como muitos dizem essas palavras enquanto ainda se apegam firmemente aos seus próprios desejos. Mas então ele me mostrou como era quando alguém verdadeiramente se rendeu à vontade de Deus. A diferença era surpreendente. Quando alguém orava em verdadeira rendição, sua oração criava o que parecia um canal aberto entre o céu e a terra, os propósitos de Deus fluindo livremente através de seu coração rendido. Isto, disse Jesus, é o que a oração sempre teve a intenção de ser. O poder da oração, uma revelação divina, é por isso que mostrei a vocês minha oração no Getsemane, disse Jesus, sua voz cheia de autoridade e compaixão. Mesmo quando enfrentei a agonia da cruz, entreguei minha vontade completamente ao plano do Pai, confiando nele acima dos meus próprios desejos humanos. Este é o tipo de confiança que anseio que meus filhos tenham, uma confiança tão profunda que, mesmo no sofrimento, eles permaneçam firmes em sua fé. Então, Jesus começou a revelar uma verdade profunda sobre a guerra espiritual na oração, algo que eu nunca havia compreendido completamente antes. Observe o que acontece quando alguém ora sinceramente: "Livra-nos do mal", disse ele. Em um instante, viu que parecia um escudo radiante de luz cercando a pessoa que orava com fé. O brilho era impenetrável, formando uma barreira inquebrável contra a escuridão. Muitos dos meus filhos se esgotam lutando batalhas espirituais com suas próprias forças, explicou Jesus. Eles acreditam que devem gritar, comandar ou seguir certos rituais para obter a vitória. Mas eles falham em perceber que a arma mais poderosa não está em seu esforço, está em sua confiança. Ele então me mostrou um contraste impressionante: algumas pessoas estavam envolvidas em uma intensa guerra espiritual, gritando palavras fervorosas e seguindo fórmulas específicas, convencidas de que estavam vencendo batalhas. Então, ele voltou minha atenção para alguém que simplesmente sussurrou: "Pai, proteja-me", com confiança silenciosa. A diferença era impressionante, a oração simples e confiante carregava muito mais poder do que as declarações mais altas. Não é o volume de suas vozes ou a complexidade de suas palavras que importa, Jesus continuou. É sua confiança inabalável na proteção e autoridade do Pai que faz toda a diferença. Então, ele revelou algo ainda mais surpreendente: como o céu percebe orações de desespero versus orações de fé. Olhe atentamente, ele disse, enquanto me mostrava duas pessoas orando sobre lutas semelhantes. A primeira pessoa, tomada pelo medo, implorava desesperadamente, como se tentasse convencer Deus a intervir. A segunda, enfrentando a mesma dificuldade, orava de um lugar de profunda confiança, acreditando que Deus já estava trabalhando. A maneira como essas orações foram recebidas no reino celestial foi surpreendente. Diga a eles, disse Jesus, que não sou movido pelo desespero deles, sou movido pela fé deles. Até mesmo uma fé tão pequena quanto um grão de mostarda tem mais poder do que uma montanha de palavras cheias de medo. Então ele revelou o mistério sobre a oração persistente que mudou completamente minha compreensão. Muitos acreditam que persistência na oração é sobre persuadir Deus, como se eles tivessem que cansá-lo até que ele ceda, disse Jesus. Mas não foi isso que eu ensinei. Deixe-me mostrar a você como. É a verdadeira persistência. Eu observei alguém orar a mesma oração dia após dia, mas em vez de ficar cansado, sua fé estava ficando mais forte a cada oração. Cada palavra dita era como uma semente sendo plantada, e a oração persistente era como água nutrindo essas sementes. Embora eles não pudessem ver o crescimento, da perspectiva do céu, algo lindo estava se revelando. Este é o significado por trás da minha parábola da viúva persistente, explicou Jesus. Não porque o pai seja relutante, como o juiz injusto, mas porque a persistência na oração fortalece a fé e o caráter dos meus filhos. Então ele me mostrou o poder da oração corporativa. Observe o que acontece quando meus filhos oram juntos em unidade, ele disse. Eu vi orações se entrelaçando, formando uma magnífica sinfonia de luz no reino espiritual. Mas então ele me disse para olhar mais profundamente. A verdadeira unidade na oração não consiste em recitar as mesmas palavras, mas sim em alinhar os corações com os meus propósitos. Ele me mostrou uma reunião de oração onde as pessoas diziam as mesmas palavras, mas seus corações estavam desconectados. Então ele contrastou isso com um pequeno grupo de crentes cujas orações simples e sinceras estavam cheias de verdadeira unidade. O impacto de suas orações foi muito maior. É por isso que eu disse, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou ali no meio deles, explicou Jesus. Não se trata de números, trata-se de corações unidos em me buscar juntos. À medida que meu tempo com Jesus chegava ao fim,
ele compartilhou uma verdade final que me deixou maravilhado. Observe isso, ele disse, mostrando-me como o céu percebe orações de agradecimento versus orações de reclamação. Vi como a ação de graças em oração criou portas pelas quais as bênçãos de Deus podiam fluir livremente. Mas quando as pessoas resmungavam e reclamavam, era como se barreiras se formassem, bloqueando essas mesmas bênçãos. É por isso que Paulo instruiu: dê graças em todas as circunstâncias, explicou Jesus. Não porque você sempre se sente grato, mas porque a gratidão é um ato de confiança, declarando minha bondade mesmo quando você ainda não consegue vê-la. Então, Jesus revelou outra verdade sobre a oração, algo que a maioria das pessoas nunca percebe. Carla, ele disse, olhando profundamente em minha alma, observe cuidadosamente. É isso que muitos dos meus filhos não conseguem entender sobre o poder de suas palavras na oração. Vi como diferentes tipos de orações moldavam a atmosfera espiritual ao redor das pessoas. Orações cheias de dúvida criavam uma névoa pesada e densa, obscurecendo a clareza. Mas orações ditas com fé, não importa quão simples, cortavam a escuridão como raios de luz brilhante. Agora olhe para isto, disse Jesus com profunda tristeza. Veja quantos dos meus filhos abordam a oração de um lugar de indignidade. Observei pessoas hesitando em orar, pedindo desculpas constantemente, como se não fossem boas o suficiente para falar com Deus. Isto é o que os espíritos religiosos fizeram com meus filhos, disse Jesus. Eles os fizeram acreditar que eles devem ganhar o direito de falar com seu próprio pai. Então ele me mostrou o contraste gritante, alguém orando com a total confiança de um filho amado. Suas palavras não eram tímidas ou cheias de dúvidas, elas eram ousadas, mas humildes. Foi isso que eu quis dizer quando falei: venham com ousadia ao trono da graça, explicou Jesus. Não com arrogância, mas com a confiança de uma criança que sabe que seu pai ama além da medida. Por fim, ele abordou algo que muitas vezes desencoraja os crentes: orações não respondidas. Observe atentamente, disse Jesus. Vi alguém orando fervorosamente por um trabalho específico. Quando não o recebiam, sentiam-se abandonados, como se sua oração não tivesse sido respondida. Mas, da perspectiva do céu, vi a verdade: Deus os estava protegendo de uma situação desastrosa e preparando algo muito melhor. É por isso que a confiança é crucial na oração, disse Jesus. Quando meus filhos confiam em meu coração, mesmo quando não entendem meus caminhos, eles se posicionam para receber meu melhor. Quando meu tempo com eles chegou ao fim, Jesus tinha uma mensagem final. Diga a eles, Carla. Diga a eles que a oração é mais simples do que eles pensam, mais poderosa do que imaginam e mais importante do que percebem. Diga a eles que toda oração sincera alcança meu coração, mesmo quando eles acham que estão fazendo errado. Diga a eles que estou sempre ouvindo, sempre, com mais amor do que eles podem compreender. Senti-me sendo atraído de volta para o meu corpo, mas tinha uma última pergunta. Jesus, perguntei, qual é a única coisa que o Senhor quer que as pessoas saibam sobre a oração? Sua resposta foi simples e profunda: diga a eles que a oração não tem como objetivo fazer com que eu os amem mais, mas sim que eles descubram o quanto eu já os amo. E com isso, acordei, cercado por médicos atonitos que se maravilhavam com minha sobrevivência. Eles chamaram isso de milagre médico, mas eu sabia que o verdadeiro milagre era o que Jesus havia me mostrado naqueles 6 minutos e 13 segundos. Desde aquele momento, compartilhei essas revelações com todos que quisessem ouvir, não para chamar atenção para mim, mas porque as verdades que Jesus revelou sobre a oração são importantes demais para serem mantidas escondidas. A oração não é sobre tentar obter tudo o que queremos, é sobre abrir nossos corações para receber tudo o que Deus deseja nos dar. E o que Ele quer nos dar é sempre maior do que poderíamos pedir por nós mesmos.